Comunidade Evangélica Cristo Vive, Ministério Grande, hoje, somando todas as igrejas na qual ela administra, na qual ela tem cobertura espiritual, soma mais de 30 igrejas no Brasil e fora do Brasil. Ministério Grande, mas não começa assim. Começa em alguns momentos, em detalhes. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar e vamos conversar com um homem que iniciou todo esse ministério por um chamado de Deus. E como foram as decisões dele. E como foram, as dificuldades que ele teve. E como foram, às vezes, os sacrifícios que foram realizados para chegar a ser um ministério grande. E tudo começou aqui, nessa pequena casa aqui, num pequeno culto onde 4 pessoas só estavam presentes. O pastor, sua esposa, seus 2 filhos pequenos. E tinha uma senhora idosa participando. E neste lugar, nessa pequena casa, depois daquela casa, aquele início, naquele lugar, como família, o pastoreio de fato começou nesse lugar, que antigamente era uma igreja e hoje é uma residência. É aqui que começou o seu pastoreio, de uma forma diferente, de uma forma talvez até estranha, mas é aqui que Deus começou a lapidar o ministério do pastor Rui. Muitos de nós, que somos parte da comunidade Cristo Vive, conhecemos muito da história dele, do seu chamado, da importância da sua mãe no seu ministério, intercessor, de toda a família envolvida e tudo aquilo que a Cristo Vive tem realizado nesses 32 anos de existência. Mas nós gostaríamos hoje de conversar com o nosso pastor de uma maneira diferente. Talvez algumas coisas, algumas perguntas que nós vamos fazer para ele, que talvez a gente nunca teve essa oportunidade de realizar. A nossa equipe, do ponto de vista, sentou, conversou e nós colocamos algumas perguntas que nós vamos realizar ao nosso pastor. Então, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista. Tudo bem? Nós sabemos que o Senhor já está celebrando, este ano celebrou 32 anos de Cristo Vive, Comunidade Cristo Vive. Mas também sabemos que o Senhor tem mais de 40 anos de ministério pastoral. E nós gostaríamos de saber algumas situações da sua vida como pastor, como ministro da palavra. A Igreja Cristo Vive tem a sua história e ela está muito ligada à sua pessoa. E a sua pessoa está muito ligada à comunidade de Cristo Vive. Mas tem algumas coisas, talvez, muito pessoais. E nós gostaríamos um pouco conhecer sobre isso. Por exemplo, o senhor trabalhava num emprego muito bom. O senhor trabalhava numa empresa multinacional. O senhor sempre falou sobre isso. Um cargo muito bom. Eu acredito que o senhor chegou a um status de realização pessoal grande, como poucos chegam. No entanto, um dia o Senhor decidiu deixar toda essa estabilidade financeira, profissional, para se dedicar ao ministério. Como foi essa decisão? Eu tenho um chamado, eu acredito que é um chamado de berço. E fugi desse chamado durante muitos anos mesmo. Até que um dia minha mãe deu um puxão de orelha. E eu tentei, depois desse puxão de orelha, depois de um acontecimento muito forte na minha vida, ainda quando eu morava no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que foi um encontro com um anjo, com o próprio anjo do Senhor,
eu continuei tentando fugir. Eu vim para São Paulo, e aí foi quando abriu as portas de empregos bons para mim. E aí eu comecei a beber, a fumar, a jogar todo o meu chamado na lata do lixo, mas no momento Deus pesou as mãos. Essa história de Deus pesar as mãos é muito séria. Ir mexer com Deus é algo assustador, porque Deus ele é muito bom, ele é o melhor pai do mundo. Mas a hora que ele tem que bater no bumbum, ele bate também. Ele responde da mesma forma, porque ele não quer perder os seus escolhidos, vou usar uma palavra, entenda, os seus predestinados para fazer determinadas situações. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Efésios que ele nos predestinou para sermos herdeiros. Todos nós somos predestinados, nada a ver com o evangelho da predestinação, ou nada a ver com isso. Quando Deus te chama, se você foge, Deus vai te buscar. E ele foi me buscar, e eu passei a ter convulsões, até que eu não aguentei mais e tive que voltar para o meu Deus por causa dessas convulsões muito fortes, que era praticamente todos os dias, e longe dos meus pais. Eu voltei para Jesus, na igreja que meus pais construíram, que era a igreja quadrangular. Meus pais ajudaram a construir aqui em Valinhos, aqui na cidade de Valinhos. Eu voltei lá, fui assistir um culto lá naquele lugar. Naquela ocasião era o pastor Dilon que pregava, e o pastor Dilon já tinha meu carro, já tinha telefone. Na época era ter carro, telefone, era um status muito grande, não era qualquer um que tinha, não. Já tinha a minha casa própria, e o pastor Dilon pregava, e eu dizia: eu quero voltar para o meu Deus, eu só quero isso. E quando terminou, ele fez o apelo, eu fui lá na frente, e ele orou por todo mundo, e quando colocou as mãos sobre a minha cabeça, ele disse assim: menino. Ele não falou isso para ninguém, mas falou para mim. Eu gravo isso como ninguém: você é especial. E ali naquele momento eu vi novamente Deus me abençoando, permitindo que eu voltasse para os caminhos dele, permitindo que eu o servisse. Aí eu fui numa igreja bem pequenininha de Valinhos, talvez a menor igreja que Valinhos tinha, escondida num bairro onde ninguém queria ir. Eu fui lá, praticamente achando que eu ia me esconder de Deus. E quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando e tudo. Eu entreguei meu maço de cigarro, entreguei a minha vida novamente para o Senhor Jesus. Fiquei naquela igreja, acho que 3 meses. Ela esvaziou e minha esposa perguntou para mim: e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, e a chave ficou na minha mão. O pastor foi embora também, a chave ficou na minha mão, e eu comecei a abrir a igreja todos os dias, e as pessoas iam chegando e iam me chamando de pastor. Foi assim que eu virei pastor. As pessoas iam chegando e eu virei pastor. Eu não sabia pregar, não conhecia a Bíblia, e eu falei: como? Não sou pastor? Mas as pessoas insistiam que eu era pastor. E quando eu pude perceber, aquela igreja estava lotadinha de novo. Eu tinha um carro bom na época, vendi meu carro, comprei uma Kombi, uma perua Kombi, e eu comecei a buscar as pessoas em casa. Trabalhava até as 4 da tarde, 4h30, saía do meu trabalho e continuava, ia fazer a igreja. Então, essa pergunta, né, do emprego bom, essas coisas, para mim caiu por terra quando eu vi o bom Deus que eu tinha. O Deus maravilhoso, o Deus tremendo. Eu lembro quando eu fui pedir para me mandar embora da empresa, né, o meu chefe perguntou para mim: Ui, aonde você vai ganhar? Que era o diretor da Rigeus. Ele falou: onde você vai ganhar o que você ganha aqui? Eu disse:
Ele vai me sustentar. E eu posso dizer que até hoje nunca me faltou nada. Chegou assim momentos que minha mulher chegou para mim e disse assim: olha, se você não trouxer isso aqui, não tem comida para dar para as crianças. Eu andava, ia fazer visitas, quando eu chegava com o meu carro cheio. Pessoas me davam. Eu lembro uma vez que eu tive vontade, eu queria comer uma carne com batata. A batata eu tinha, não tinha carne. Eu falei para Deus: poxa Deus, quero comer uma carne com batata, né? Uma costela com batata, ainda disse. Não passou 30 minutos, gritou alguém na porta da minha casa: irmão Rui, e trouxe a carne com batata. Por isso que eu digo que o deixar o trabalho não foi nada penoso. Agora, houve decepções, houve sim, houve momentos que eu chorei sim, houve momentos que pesou, foi quando eu tive que tirar minha filha do colégio particular, pesou quando eu tive que mandar a empregada da minha mulher embora. Então foi tudo isso, mas foi até hoje. Eu dou graças a Deus por ter ouvido a voz do Senhor. Mas eu me tornei pastor por acaso. E esses 30 e pouco, 40 anos de pastorado, a curiosidade é: quais são as histórias que mais marcaram na sua vida? Tem várias. Sim, eu acho que a vida de um pastor, né, que é pastor mesmo, é aquele que acorda cedo, dorme muito tarde, né, nos dias de hoje dorme com o telefone ao seu lado. Mas tem uma história que para mim foi muito interessante, que minha esposa tinha acabado de falecer e era um momento muito difícil na minha vida. E quando eu estou na minha casa, uma mulher invade a minha casa dizendo que o esposo dela tinha sido preso. E eu disse para ela: mas ele foi preso por quê? E ela respondeu para mim: porque antes de nós nos converter, nós tínhamos um estacionamento, vendíamos carro, e meu esposo vendeu um carro que não era dele, ele foi preso como um depositário infiel. Eu falei: puxa, isso é sério? Ele vai ficar preso. Quanto que é a dívida? Ela me falou 40 mil reais, era uma caminhonete naquela época, nós estamos falando de 1995. Era uma caminhonete. Eu falei: misericórdia, mas por que isso? Por causa dos juros. Eu virei e falei: nós não temos esse dinheiro. E ela virou e falou assim para mim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei: me dá o telefone do seu advogado. Ela me deu. Eu liguei para o advogado e falei: veja quanto que fica para a gente quitar essa dívida hoje. E eu sabia quanto a igreja tinha no banco. Nós tínhamos um bom dinheiro guardado, porque o nosso objetivo era comprar um terreno. E quando o rapaz voltou, ele falou para mim, desse jeito: 16 mil reais. E eu tinha tido uma reunião um dia antes com o meu tesoureiro, e ele tinha falado para mim: olha, nós temos já 16 mil reais guardados para comprar o nosso terreno. E quando ela falou para mim 16 mil reais, eu falei: então ele está fora da cadeia. Ela disse: onde eu vou arrumar 16 mil reais, pastor? Eu falei: não, a igreja tem, a família tem. E foi quando no dia seguinte eu reuni toda a igreja. Era fácil reunir a igreja naquela época. Eu reuni toda a igreja e contei a história e perguntei: quem está comigo em liberar esses 16 mil reais? Vocês devem imaginar, né, o que era 16 mil reais na época. Aqui nós temos 2 terrenos. Cada um desses terrenos aqui eu paguei 16 mil reais. Cada um dos terrenos que nós temos aqui. Hoje nós temos 3 terrenos aqui. Na época custava 16 mil reais. Aí 400 metros de terra. Aí eu virei, falei: vocês concordam? Todo mundo concordou, pagamos e tiramos o nosso irmão da cadeia. Passou uma semana, Deus usou um irmão que tinha um imóvel aqui nessa rua, e disse para mim: ó, pastor, passei num terreno assim, assado, e eu senti Deus falar que ali vai ser a igreja. Eu falei: ô irmão, nós não temos mais dinheiro, mas vai lá ver. Aí eu cheguei aqui, bem aqui onde está a minha sala, em cima, no barranco,
tinha uma placa, vende-se. E quando eu cheguei aí, foi Deus apareceu novamente para mim. Ele falou, gostou desse terreno, meu filho? Eu falei, gostei. Falei, mas não temos mais dinheiro. Ele falou, não, meu filho, eu estou te dando, tire a placa. Eu tirei a placa e não sei, né? Foi ele. Mais uma vez na minha vida, comprei esse terreno, paguei na época em 6 vezes. Como que eu imagino uma igreja pequena, estou falando 1995, 96, comprar 37 mil reais e pagar em 6 vezes. Muitas vezes hoje, muitas igrejas nos dias de hoje não levantam 6, 7 mil reais por mês. E eu paguei 6, 7 mil reais por mês naquela época. Isso marcou muito a minha vida. Ali eu vi muito a mão de Deus. O senhor fala muito daquela igreja pequenininha. Na realidade, a igreja nasceu na sua casa. Depois foi para aquela igreja pequenininha. Qual é a diferença que o senhor vê nessa igreja pequena, naquela época, com essa igreja de hoje? A Cristo Vive hoje já se multiplicou. Tem mais de 15 igrejas, até o nome Cristo Vive foi até para fora do país. Qual é a diferença que o senhor vê dessa igreja pequenininha e a atual igreja? Hoje nós somos quase 30 igrejas, né? 30? 30 igrejas, né? Contando com todas as igrejas que temos no Rio Grande do Sul e as igrejas todas da região de Matão, e as igrejas que eu dou cobertura, a igreja Deus é Bom e tantas outras igrejas que eu dou cobertura. Então são mais de 30 igrejas com as coberturas. Então eu digo que a diferença de uma igreja grande para uma igreja pequena está no relacionamento que a gente consegue ter uns com os outros. Eu lembro um dia que eu estava no Japão com Estevam Hernani e Sônia Hernani, pastores da Renascer em Cristo, e brincando, ela gravando, e a Sônia sempre foi muito boa de câmera, né, e tudo isso, ela estava gravando, e eu falei, vamos lá, Sônia, faça isso. Aí ela deu, vem aqui, pastor, grava comigo. Eu fui, falei, estou com uma saudade imensa da minha igreja. E quando terminou, ela estava chorando e disse, pastor, eu não posso dizer a mesma coisa, porque a minha igreja cresceu tanto que eu não tenho saudade. Eu costumo ter essa ovelhinha na minha mesa, porque isso aqui é o maior patrimônio de um pastor. O maior patrimônio de um pastor não é prédio, não é quantidade de igreja que ele tem. O maior patrimônio de um pastor é a ovelha. Eu costumo dizer sempre que pastor que não tem ovelha não é pastor. Pastor que não tem ovelha seguindo, pastor que não tem ovelha que cuida dele, que trata dele, porque você arrebanha e é isso aqui que dá o leite, é isso aqui que te dá a carne, é isso aqui que te dá tudo. Por exemplo, hoje eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho roupas, mas tudo que me deu foi minhas ovelhas. Quem construiu esse prédio foi minhas ovelhas. E esse relacionamento com a igreja é algo muito importante, né? Relacionamento. E a igreja pequena a gente consegue fazer isso. E fazer um piquenique, comer sempre na casa um do outro, né? E isso tem muita falta. Isso eu sinto falta. Eu até digo, aproveite bastante. Aproveite bastante, porque isso faz falta. Relacionamento faz falta. Estamos num mundo sofrendo uma pandemia. Provavelmente nós não vamos mais voltar a esse normal. O que o Senhor espera da igreja pós-coronavírus? Eu digo que a igreja ela não vai enfraquecer, porque a igreja do nosso Senhor Jesus, ela não enfraquece. A igreja ela vai se tornar mais forte, mas só que, com toda certeza, muitos sumirão da igreja. Muitos que estavam na igreja simplesmente como frequentadores, esses não voltam mais. Mas a igreja ela vai se tornar forte com membros fortes.
a igreja estava muito inchada, a igreja estava muito gorda. Inchaço também é crescimento, sabe, gente? Doença também faz com que cresça, sabe? Faz a barriga ficar grandona, faz a cabeça crescer, e a igreja estava muito gorda, mas a igreja pós-pandemia será muito mais forte. Acabei de falar isso numa reunião que eu estava com um discípulo meu. Falei, a igreja, ela vai enfraquecer em quantidade, mas vai ficar muito forte em qualidade. O senhor sempre foi considerado como um pastor visionário. Considerando tudo o que o senhor viveu em todos esses anos, como igreja, como ministério, o senhor sempre foi considerado um homem visionário. O que o senhor, qual é a sua visão agora em relação ao futuro da igreja? O senhor já falou um pouco sobre isso, mas qual é a sua visão sobre o futuro? Eu tenho uns 66 anos de idade e acordo muito cedo e durmo muito tarde. Eu aprendi que quanto mais você dorme, menos você vive. Não é? Quanto mais você dorme, menos você vive, menos você faz. Eu vejo a igreja como eu via 40 e tantos anos atrás. Hoje, não vejo nenhuma diferença, só lamento de não ter as pernas que eu tinha, né? Só lamento de não ter as pernas que eu tinha, mas agora eu agradeço. Eu não tenho as pernas, mas eu tenho uma cabeça muito melhor da que eu tinha quando eu tinha pernas. Eu tinha pernas boas, mas não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Então, me aguarde, igreja. Me aguarde, porque tem coisa forte por aí. Corra atrás de mim, se vocês puderem. Com toda essa situação de igreja, não só a igreja que Cristo vive, mas a igreja tem passado por muitos problemas e muitos escândalos também. Qual tem sido, como faz o Senhor para o Senhor talvez não se desanimar diante de tudo aquilo que muitas vezes a igreja tem padecido, sofrido e enfrentado? Onde está o segredo dessa atitude do Senhor sempre positiva, ativa, né, em ação e nunca desanimado? Vou dizer para você, Davison, que é muito difícil não desanimar. A gente até desanima assim, que a gente não para, a gente é insistente. Sabe que eu vou ensinar algo que eu aprendi numa reunião na minha casa com um vendedor. Um dia eu estava querendo ensinar e ele começou a falar, eu parei de ensinar e comecei a aprender com ele. Ele começou a falar assim, frequência e sequência. Quando ele falou frequência e sequência, eu falei, epa, isso aí tem coisa aí, frequência e sequência. E eu lembrei, sabe, que assim tem que ser a vida da gente. Frequência e sequência o tempo todo. Tem hora que bate uma tristeza no coração de ver tantos escândalos, e a gente começa a pensar, eu posso ser o próximo escândalo. Né? O Senhor nos ensinou, quem está em pé, cuida-se para que não caia. Então eu posso ser o próximo escândalo. Assim que eu penso, eu posso ser o próximo escândalo. Deixa eu me cuidar. Deixa eu zelar de mim mesmo. Então, bate uma tristeza. Tem hora que dá uma dor no coração e ver a igreja no que ela se tornou, simplesmente dinheiro. Veja aí o que aconteceu com o padre, que lá a igreja cristã, né? Muita gente fala, não, é o padre, não, é o cristianismo. O cristianismo que foi marcado nesse momento aí. É o cristianismo que foi marcado.
Então, que a gente tem que pegar aquilo que aconteceu em Goiânia com esse padre como um grande alerta para nós, um grande alerta para todos nós. Nós não precisamos de dinheiro, nós só precisamos de ser financiados por Deus. Se Deus financiou, pode ficar sossegado que Ele vai fazer. Olha, no meio de uma pandemia, as nossas reformas, quantas coisas que nós fizemos, na sua própria igreja, quantas coisas vocês fizeram, aconteceu o que aconteceu, todos sabem bem o que aconteceu ali, ficamos praticamente desprovidos, sem saber o que fazer, sem ter chão por um momento. Aí, abrimos os nossos braços, tenteamos sobre a corda, continuamos a andar. Vocês descobriram uma sala cheia de roupa, fizeram lá bazares e mais bazares e continuaram, reformaram a igreja, está bonitinha, fizeram uma cozinha. Eu vejo assim, o que nós não podemos, tristeza bate, decepção vem, mas o que a gente não pode parar nunca. E isso é o que nós precisamos fazer. E outra coisa que nós também não podemos, nós não podemos jamais falar de ninguém, né? Eu prefiro andar sozinho do que falar de uma pessoa, né? Eu prefiro, se eu vejo que você não serve para andar comigo, eu não vou andar mais com você, eu vou cortar a volta. Eu preciso ter uma cabeça, eu não ando com desleal, mas eu avanço sempre. Então, você mesmo, na minha cidade, no momento, eu tenho andado quietinho no meu cantinho. Não que eu não quero ter amizades, mas esse é o momento de pastor ficar quieto. Pelo menos você não vai se sujar. Pastor, gostaria, nós vamos mostrar, nós já mostramos no programa a igreja que o Senhor começou, mostramos também uma música que o Senhor canta e o Senhor gravou um CD. Com tudo que o Senhor tem falado, o Senhor sempre fala Deus, Deus, Deus. E eu gostaria de terminar nosso programa, nossa entrevista, perguntando para o Senhor justamente isso, do ponto de vista do Senhor, quem é Deus? Alfa, ômega, princípio e o fim. Ele é meu Pai. Ele é o meu melhor amigo. A coisa que mais importante que aconteceu na minha vida foi eu encontrar-me com Ele. Ele é tudo. Um dia alguém me perguntou para mim, se Deus é Deus e Ele é o Criador, Ele é Criador, quem é que criou Deus? Eu disse, se alguém criou o seu Deus, foi o meu Deus. Então Ele é tudo. Eu não tenho definição, né? Não dá para definir. Quando eu olho para o céu, vejo todas as estrelas, vejo a lua, o sol, eu olho para tudo isso e digo, Deus. Eu olho para o mar, já viajei, e horas sobre o mar, e eu olho para aquilo assim, eu digo, Deus, na minha última viagem, eu viajei horas e horas sobre o deserto do Saara, e olhando para aquilo, o negócio é sem fim, eu disse, Deus. Então, se você quer definir Deus, olhe para esse mundo sem fim, diga, isso é Deus. Eu vou cortar aqui, depois eu vou cortar. Rapaz, emocionou, hein? Aham. Você vai fazer. Quanto tempo deu aí? Deu 27 minutos. Olha, eu já estou com as coisas, já vou fazer uma reportagem. Nossa, essa história vai ser demais. O Senhor é pastor, o Senhor é apóstolo, e o Senhor... Opa, tirar isso aqui. O Senhor é pastor, o Senhor é apóstolo, o Senhor
tem a cobertura de muitas igrejas. O Senhor pastoreia pastores, isso nós sabemos. Pastoreia a gente à distância. E o Senhor, além de tudo isso, o Senhor se tornou um escritor nos últimos anos. Eu tenho esses são os livros que o Senhor já escreveu. E vem mais livros aí, ainda. São 5 livros prontos, né? O Senhor pode falar para nós sobre esses livros, sobre o que cada um deles significou? O que está significando? Esse livro, O Céu Estrelado, de Passo Verdejante, foi o início de tudo. A minha vida, né, está aqui dentro. É um livro muito simples, agora está saindo 2, já com um lado diferente. Mas esse aqui, quem lê chora, porque é eu falando, né? É quando minha mãe me repreende. Aqui falo quando eu estive na casa de minha tia, que eu acabei indo para o centro espírita, e quando eu vou para a igreja junto com a minha mãe, e que o anjo do Senhor aparece para mim. É um livro que faz com que as pessoas se levantem. O Amor e Perdão, esse livro aqui eu escrevi por causa que não existe nada mais importante na minha vida do que o amor e o perdão. Muitas vezes eu não me meto em confusão, sabe? Eu nunca estou, mas já me meteram em tantas confusões. Verdade, gente, já me meteram em tantas confusões. Você está comigo há muitos anos, acho que você nunca ouviu sentar aqui para falar de alguém, falar mal de alguém, ou de um pastor, principalmente de um pastor. Mas eu já vi tantas coisas, e já ouvi tantas coisas a meu respeito, e aí um dia alguém perguntou para mim, mas o senhor perdoa tão fácil assim? Eu falei, eu perdoo. Eu prefiro ter perdão na prateleira do que falta de perdão. E esse aqui foi o segundo livro que eu escrevi. Fui escrevendo devagarzinho e já salvou tantas vidas, já salvou tantos casamentos, tantas pessoas. Foi muito bom escrever esse livro. Não mudaria nada, só rechearia ele mais um pouco agora. Você pode ver Deus em mim. É o meu discipulado esse aqui. É como eu discipulo. Hoje eu sou pastor de pastores, promotores, juízes, advogados, e eu fico impressionado, porque eles me procuram, eu digo, mas como eles sabem mais do que eu, e todos vocês sabem muito mais do que eu, quem sou eu? Aí eu descobri que eu tinha uma coisa que a maioria não tinha, e eu não tenho, que é ser pai. E existia uma falta de pai muito grande. E eu pude perceber que os meus discípulos, esses homens, muitas vezes iletrados, começaram a me chamar de pai. E aí eu ensinando isso, você pode ver Deus em mim, e você pode ver Deus em mim, falando sobre o resgate da identidade do cristão. O resgate da identidade do cristão. Porque nós somos um espírito, alma e um corpo. O corpo é apenas uma carcaça. Mas esse espírito, quando Deus nos faz, Ele nos faz deixa eu lembrar aqui, o Senhor nos fez, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E todo mundo, o mundo inteiro, tanto os maus como os bons, todos têm a imagem. Você olha assim, pensa no pior bandido do mundo, ele tem a imagem. Ele tem a imagem do Senhor nunca desaparece. Nós não pregaríamos mais o Evangelho. Nós só pregamos o Evangelho porque aquela pessoa tem a imagem. Mas o que ele perdeu foi a semelhança. E esse livro aqui eu ensino sobre isso. O resgate da semelhança de Deus, que é fantástico. Digo que eu vou fazer o lançamento dele agora,
Inclusive na pandemia mesmo vou fazer o lançamento dele. Eu não fiz o lançamento, tinha muita coisa a ser corrigida, foram corrigidas. Livro que eu digo que todo mundo precisa ler. Eu termino esse livro com a disciplina do Espírito Santo, porque ninguém vai ter semelhança se não ser disciplinado. Por último, eu escrevi um livro, comecei um livro há mais ou menos uns 5 anos atrás, fui escrevendo ele ao longo desses 5 anos, ficou pronto agora, vai vir a semana que vem, que é Cura Divina. É um outro livro que eu digo que o autor falar do seu livro é muito difícil, né? Mas é um livro que ensina demais sobre cura divina, de um ponto que muitos nunca ouviram falar, nunca tiveram esse conhecimento, né? De entender as 4 formas de que Deus cura, inclusive essa que eu falei há pouco, né? O poder criativo de Deus, né? Então esse livro vai falar muito. E esse aqui está saindo agora, O Céu Estrelado 2, muito recheado. Esse aqui tem 80 folhas. O Céu Estrelado 2 está com 140 folhas de história, minhas histórias do nosso ministério, aquilo que aconteceu durante os meus 46 anos de vida com Deus. Muito bom. Pastor, nós estamos terminando a nossa entrevista. Muita gente que vai assistir essa entrevista conhece o Senhor, são suas ovelhas. Mas esse programa vai para longe, muito longe, para outras cidades, outros estados e talvez até para outros países. Para essas pessoas que talvez nunca conheceram o Senhor, nunca conheceram a história do Senhor como conheceram hoje, o que o Senhor diria para elas e o que o Senhor diria para as suas ovelhas hoje? Seja humilde sempre. No reino de Deus não cabe orgulhosos, prepotentes. Uma das coisas que a gente tem que compreender, que assim como o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, nós precisamos lavar também. Mas nada além disso. Só não seja orgulhoso. Seja humilde. O resto Deus vai fazer na sua vida. Pastor, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua experiência, muito obrigado pelas suas palavras, mas principalmente, muito obrigado pelo seu amor. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Beijo para minha comunidade ali do Parque Portugal e todos quanto ouvirem essa entrevista. Que o Senhor Jesus os abençoe. Que Deus que fez por mim é o que faz por você. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente Deus. Obrigado, pessoal. Até aqui ficamos. Aguarde o próximo programa. Deus abençoe.